Olá, bom dia amigos, companheiros do El Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada começamos um capítulo novo, capítulo 16. E começamos a ver a teoria da presciência. Eu não relacionei a semana passada, nós fizemos do item 1 ao item 6. Hoje daremos continuidade do item 7 ao item 12. Já no comecinho, nós lembramos, que não há formas de se você prever o futuro, mesmo porque o futuro não aconteceu ainda. A doutrina espírita nos ensina que o determinismo não existe. Não está escrito o que eu vou fazer amanhã. O que eu vou fazer amanhã depende do meu livre-arbítrio, da minha vontade de fazer ou deixar de fazer. Muito bem, e hoje em continuidade, uma das formas de sensibilidade, seja no estado de êxtase ou sonambulismo, seja natural ou provocado, a espiritualidade pode plasmar uma imagem da qual o sensitivo pode antever alguma situação. Muita calma nessa hora. Tais eventos não têm data correta para acontecer. Antecipações ou postergações devido aos próprios fatos futuros que tomam novos rumos, tanto que podem ser que nem venham a acontecer. Pois não é um evento certo de acontecer, mas algo que o próprio sensitivo tem como desejo. Pode ser que ele imagina uma coisa, mas que não vai acontecer. O nosso estágio evolutivo ainda está muito baixo, isso nos deixa muito aquém de entendermos completamente como funcionam as coisas espirituais. São leis que existem, mas que nós encarnados ainda não temos conhecimento adequado para entendê-las em sua plenitude. Como o cego de nascença, que lhe falta um sentido a mais para que ele possa compreender os efeitos de luz, os efeitos das cores. Talvez um ente familiar consiga explicar mais ou menos como as cores e a luz funcionam, mas as coisas espirituais não nos é possível exprimi-las com palavras. Tanto que no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, em muitas perguntas, responde ao Kardec que não temos palavras para exprimir tamanha beleza das coisas espirituais. O próprio André Luiz viu um quadro famoso aqui da Terra, lá no nosso lar. Porém, o de lá era muito mais bonito, as cores mais vivas. André então questiona o seu orientador como que aquele quadro poderia ser mais lindo do que o original da Terra. Em resposta, o mentor explicou que aquele que ele estava vendo no plano espiritual não era a cópia, e sim o original. A cópia estava na Terra. Um grande artista teve lá no nosso lar, viu o quadro, achou lindo, maravilhoso, e quando veio à Terra, ele lembrou desse quadro, e reproduziu aqui na Terra. Não com a mesma eficiência, não com as mesmas cores, não com a mesma beleza no plano espiritual, Então, não tentemos explicar as coisas materiais como nós conseguimos explicar as coisas materiais. Às vezes, até se vê um cenário correto, mas daí a interpretar de maneira correta é muito diferente. Não se pode tomar ao pé da letra. Quanto mais evoluído, quer dizer, quanto mais apegado o encarnado estiver, a matéria, quando ele estiver mais desapegado à matéria, mais facilidade ele terá de interpretar acontecimentos. Nós estamos em um mundo de expiações e provas. Porém, dentro dela há um número muito grande de diferenças de evolução. Os acontecimentos que para uns é presente, para outros ainda retardatários, é o futuro.
O mesmo efeito só trará resultado em épocas diferentes, devido a essas mudanças, devido a essas diferenças de entendimento, de absorção. Porque cada um age e reage de uma forma. Essa percepção não se limita à extensão. É como se fosse um leque, né, que se abre de possibilidades. Desde que, como dissemos, o indivíduo seja desapegado das coisas da matéria, o mundo dos espíritos, antes de reencarnar, ele tem essa visão muito maior. E ela se restringe quando ele está reencarnado, o espírito está na carne. Restringe, porém, sem se anular. O espírito encarnado percebe e também se lembra do que viu. Assim como eu citei agora do artista que esteve no nosso lar e lembrou. E lembrou do quadro que ele viu lá. E reproduziu aqui na Terra. Então, ele lembra sim do que viu quando ele estava livre da matéria. Quando ele estava lá no plano espiritual ainda. E essa visão não depende de fatores externos, né? Porque a visão está contida nele. Ele não vê com os olhos materiais. Por isso, não necessita luz. Ele não depende de luz exterior. Uma pessoa pode, mesmo no escuro, enxergar tal situação. Que ele não vai estar enxergando com os olhos materiais. E repetimos aqui, né? Quanto mais o espírito evoluído, mais esse horizonte se abre à sua visão. Se bem que podemos afirmar que quando o espírito evolui e fica menos propenso à matéria, todas as suas faculdades serão ampliadas, não só a visão, né? Faz todo sentido. Quanto mais evoluído o espírito, mais suas faculdades crescem. Faz-se necessário dizer aqui que falamos da evolução moral, não da inteligência. Haja visto que muitos sábios não a têm. Não têm a menor percepção do mundo espiritual. E, em contrapartida, o que tem evolução moral não vai ficar preocupado em ficar buscando abundâncias das coisas terrenas, porque a evolução dele é muito grande, assim como Jesus, quando teve na Terra, que nos deixou um monte de lições, inclusive uma delas é deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Por quê? Porque são coisas da Terra, não precisa nós ficarmos preocupando em coisas materiais. A terceira revelação, ou seja, o Espiritismo não veio como modinha, ele não passará, e o seu futuro está coroado de êxito, mesmo com todas as adversidades que lhe são impostas. Esta é uma visão de futuro dos espíritos mais elevados, simplesmente porque é uma doutrina personificada nos espíritos. Kardec só foi o organizador dessa maravilha que é o Espiritismo. Só foi a ferramenta material para que o trabalho acontecesse. Porém, os ensinamentos, os pilares, são dos espíritos superiores. Daí é fácil essa previsão, pois eles não têm outra meta senão a evolução coletiva do planeta Terra. E em cada fase, o governador do nosso planeta, Jesus Cristo, irá designar os trabalhadores para que a tarefa não pare. Seus adversários irão ficando cada vez mais pelo caminho. A árvore cresce e alonga cada dia mais suas raízes. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Cada um escreve dia a dia seu próprio destino. Não adianta querer saber o que irá acontecer lá na frente se nós, no presente, não fizermos nada para merecer algo melhor lá no futuro. Seria como esperar uma colheita de algo que nós não semeamos. Tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana, fiquem com Deus
e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.